Olá, boa noite, nação peregrina. Me atrasei, tive um pequeno probleminha aqui. Como é que vocês estão? Conta aí. Vamos entrando. Ê, tudo bom? Sisto, que lindo vocês aqui. Marcos, bem-vindo. Rose, bem-vinda. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Colocam aí áudio bom. Vai. Boa noite, Dani. Antônio, boa noite. E aí? Tudo em ordem? Vocês estão me ouvindo bem? Conta aí pra mim, gente, se tá tudo nos esquemas. Oi, Arthur, boa noite. E aí, Rose, belezinha? Galícia, legal, tudo bom? Marcos, boa noite. Gente, me conta uma coisa, vocês estão ansiosos para conhecer a história da Érica? A Erika é uma super peregrina que já fez 3 caminhos, é super experiente em todos os Paranauês do Caminho de Santiago. E hoje a gente vai falar de 2 caminhos que para mim são os mais legais, assim, super inspiradores. E eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer a história dela, tá? Mas antes eu queria contar uma coisa para vocês. Vocês estão sabendo que foi lançado um filme novo sobre o caminho, que chama O Caminho da Superação? Quem aí já ouviu? Já ouviu falar? Já assistiu o filme? Me contem. E aí, João, beleza? É o seguinte, eu tenho um cupom de desconto. Então, para quem ainda não assistiu o filme, é, acessa o site que é www.caminhodasuperação.com.br e aí vocês vão usar o meu cupom. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Aí, ó, esse cupom aqui que ele vai dar desconto para vocês. O filme vai sair por apenas R$ 12,90, tá bom? Aí quem não assistiu, essa é uma super oportunidade. Belezinha? Vamos começar? Posso chamar a queridíssima Érica? Posso ou não posso, gente? Quando a Érica chegar, vocês encham ela de coraçãozinho, hein, gente? Mandem um monte de coraçãozinho, que é para ela se sentir acolhida. Certo? Combinado? Combinado, gente. Vamos aguardar ela entrar. Ela pisar na sala, vocês enchem de coraçãozinho. Olá, Aê! tudo bom? Boa noite, Boa Érica. noite, Tudo jóia? tudo bem? E vamos lá, Eu, né? eu queria que você começasse se apresentando, falando quem você é, dos seus caminhos, o que você Então, faz da vida. então vamos lá. Eu sou médica, neurologista, trabalho ainda e tive um sonho, depois de ler o Diário de um Mago, de ir para o caminho. Ele plantou uma sementinha em mim e não deu certo. Um ano eu me preparei para ir de bicicleta, não deu certo. 2003, estava tudo pronto, não era a minha hora. Aí, 2016, comecei a ver YouTube, sei lá, alguma coisa me chamou e eu fui comprei a passagem, que nem o Diego Dávila falava, você tem que ir comprar passagem e pronto. E aí eu comprei e comecei a treinar para o caminho. Aí eu decidi fazer o francês inteiro e depois eu fiz o francês, aí no outro ano eu gostei tanto que eu resolvi tirar mais umas férias e fazer o caminho do norte, porque era mais comprido, mais difícil, eu ia ter que me superar. E aí, no ano passado, eu resolvi fazer o do primitivo, que era mais primitivo, mais difícil. E assim, porque aí a minha idade vai chegando, eu vou fazendo os mais fáceis depois, entendeu? É o meu sonho, entendeu? Olha, você sabe que eu nunca tinha pensado por esse lado. É. O francês é Eu nunca tinha pensado tradicional, nisso. né? Esse eu queria fazer o É, é. português o central, né? Mas a pandemia não deixou, mas tá válido, né? Mas quando Olha, Érica, você me deu uma boa ideia. porque a idade vai chegando, você vai deixando É os verdade. mais simples.
Quando eu ganhei a segunda Compostela, o rapaz da acolhida dos peregrinos me falou: você tem que ir para a Via de la Plata agora. Eu falei: mas por quê? Não, você já fez o francês, o do norte, o próximo tem que ser eu. Nem conhecia o Via de la Plata. O rapaz da acolhida que me disse. Mas aí eu quis fazer o primitivo para fechar o caminho do norte, né, com o primitivo. Aí, agora A vamos. gente sempre tem essa história de se desafiar, né? De querer ir além. O caminho Uhum, também dá isso, né? é. E Mas me conta um pouco sobre o caminho primitivo, como foi essa sua experiência nesse caminho, que ele é o mais antigo que se tem história, né? isso, lá do Rei Afonso, e é primitivo mesmo, ele é mais virgem que os outros, né? Assim, em termos de natureza, eu acho, né? E bosques, é sensacional. Só que é bem difícil, porque tem subida de montanha, né? O tempo todo, você sobe e desce montanha até chegar lá mais ou menos em. Deixa eu ver aqui, que lá pro. Já, Lugo, depois de Lugo, aí já começa a melhorar. Mas o É. caminho, esse tinha a Ruta de los Hospitales. E eu queria muito fazer, até por eu ser médica, eu queria ver essas ruínas, eu gosto de história. E era um desafio subir essa montanha, né? Aí eu tive problema em termos de chuva. Eu cheguei lá, chovia muito em El Campielo, que eu fiquei num lugar bem gostoso, da Dona Hermínia lá, e eu falava para ela: eu quero muito subir a Ruta dos Hospitais, e com névoa, eles não recomendam a gente que é brasileiro, que não está acostumado, mulher sozinha, né? Uhum. E um trecho que não tem absolutamente nada, não tem água, não tem comida, não tem nada. E se chove, não tem o que fazer. E aí eu cheguei Quantos lá quilômetros são do nessa rota? primitivo, Na, ah, são na rota dos hospitalários. uns 13 quilômetros difíceis, assim, de subida Entendi. difícil mesmo, né? E chovia muito e eu resolvi ficar em El Campielo lá um dia. Aí o pessoal de lá sabe se vai chover, se dá para subir, se não dá, se tem muita lama. E aí eu fiquei 2 dias lá e subi a Ruta dos Hospitales e amei. E agora eu tenho que fazer, tem outra alternativa. Se você não fizer por ele, você pode ir por Poia de Alande, Hum, que também é bonito, mas o meu sonho era ir por esse, né? E aí foi uhum. legal, só que assim, alta montanha é difícil, muita pedra, e tem muito barro também, né? E Imagina, se chove bastante, né? sobe muito, no alto da montanha sempre tem garoa, chove, né, um pouco, e aí eu não conseguia nem colocar a capa de chuva, e aí uma italiana me ajudou, uma senhorinha que já tinha feito umas 3, 4 vezes o caminho primitivo, e aí ficou minha amiga, lógico, né, mas eu sempre caminhei sozinha, mas esse trecho ela caminhou comigo, e e lá em cima tem cavalos selvagens, é sensacional. Olha, E, de repente, abriu a vista, e aí eu acho que tem uma foto minha que você vê, que dá para ver todo o caminho, assim. É muito lindo. A altitude é bem grande, 1.100 e... Deixa eu ver aqui, 1.146 metros de altitude que a gente sobe. é bastante. É O bastante. caminho primitivo ele é mais curto, né? É Que são curto. 315 na 315 Compostela. quilômetros, Isso. só 300. que ele é bem desafiador, né? Esse assim, eu não costumo indicar para quem quer ir a primeira vez para o caminho. Eu acho que ele não é ideal, né? Mas todo mundo pode se superar, lógico, se você tem preparo, é desafiador. Mas É.
E como que é o fluxo de peregrinos? Tem pouca É gente? pouca gente, muito pouca gente. Então, poucos albergues, poucos restaurantes, poucos bares. Então, você tem que levar tudo na mochila, né? Você tem que ir com Aham. lanche, não tem como. Não tem onde sentar, não tem onde descansar. Você tem que se organizar, Hum, né? entendi, entendi. Mas assim, em termos de paisagem, é maravilhoso. Quando eu saí de Salas, eu peguei um trecho de mais de 10 quilômetros de barro, assim, de lama, barro, e que eu, se eu não tivesse os bastões, eu não saberia como eu iria passar aquele trecho, porque era muita lama, eu fiquei com medo, é um trecho que me deu medo, mas eu tive que me superar. E não passava peregrino para me ajudar, né? Então eu tinha que fazer a logística, eu vou pisar aqui, vou pisar ali. Então a bota é imprescindível nesse aspecto, bota de Gore-Tex, porque eu tive que enfiar o pé na lama mesmo, né? Uhum. E foi desafiador pra caramba, porque aí Então, se depois você vai sozinha, como foi o seu caso, é, é grande chance de você seguir sozinha. é. E outra coisa, eu lá amanhecia muito mais tarde. Como eu vou sozinha, eu costumava acordar e esperar um pouco, abrir um bar na cidade para eu tomar o café da manhã, porque eu sabia que eu não ia Uhum. encontrar nada no caminho. Então eu fazia um bom café da manhã e aí eu seguia. Sempre levo o meu camelback, né, com 2 litros de água, e quase faltou num dia lá no Primitivo, porque Uau. é difícil. E não tem fonte, não tem fonte de peregrino, né? Ah, Então, é? Então você tem que se abastecer no albergue. tem que se abastecer no albergue, levar umas garrafinhas. Eu ainda levava um aquários do lado, extra, levava frutas secas na frente, assim, eu ponho uma bolsinha com, né, banana, comprava um dia antes, que não tem. E você vê no guia, tem um bar ali. Você vai falar, ah, então daqui 3 quilômetros tem o bar. Você chega, o bar está fechado, né? Você Por foi em que exemplo, época mesmo, no eu fui Primitivo? no Primitivo, eu fui setembro e outubro do ano passado, né? E, Entendi. e, e agosto, setembro ainda é meio férias deles, mais agosto, né? É, Mas setembro eu não entendia por que o bar estava fechado, entendeu? Será que o é. cara está de férias, né? Mas aí então você tem que se organizar mesmo, levar comida e é mas vale a pena. É magnífico. E você acha que dá para fazer de bike esse caminho? A de bike é mais difícil. Tem gente que faz, mas é bem desafiador em termos, por exemplo, eu não vi nenhuma bike na Ruta de los Hospitales. Nenhuma bike passou por mim. Eu, eu não sei Caraca, se não, eles não vão por lá realmente. Eu faz não. outra rota. Mas assim, entre salas, tineu, né, grado, sala, esses pedaços passava a bicicleta por mim, né? Mas a subida dos hospitais, não. Eu acho que eles devem seguir por Roia de Alande, né? Entendi, entendi. Então, E assim, tem poucos albergues, mas é suficiente para você cumprir as etapas, ou você tem é, que fazer etapas muito longas. É, não, eu fazia o que estava no guia, né? Eu seguia mais ou menos, eu estava com muito bom preparo físico. Esse é o caminho que eu estava bem preparada, física, mentalmente, espiritualmente, e estava tudo dando certo, e deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, eu seguia o guia, né? Entendi. As etapas que esse guia que eu segui, que é esse aqui, ó, dá para ver? Caminho Primitivo. De quem que é o autor?
Esse autor é do Buen Camino, editorial Buen Camino. Aí deixa eu ver aqui, Legal. Carlos Mencos. Carlos Men Mencos. com Cos, K? com C, Mencos, tá. tá? Então, eu comprei esse guia em Oviedo, tá? Não achei aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em Madrid. Eu comprei em Oviedo, tá? Tem que ser bem específico. Mas foi muito bom. E aqui, como eu gosto de caminhar mais tarde, né? Porque a maioria levanta bem cedo, eu não. Então, eu gosto de comer e sair para caminhar. E eu gosto muito de parar, curtir o lugar, fotografar. Então, se eu ver que aquele lugar é mágico, eu paro ali e fico, entendeu? Depois, quando eu me toco, já tem que correr. Nem sempre dá para correr. Então, eu sempre chego final de tarde nos lugares. E aí Eu tomo um sou banho. exatamente assim. Eu não, Eu sou não, exatamente não assim. Eu não saio muito cedo e eu é. acabava chegando super Mas tarde. aí Porque eu não vejo o nascer do sol, mas eu vejo o pôr do sol normalmente. eu Que aí eu também. tomo banho e vou para o lugar onde que eu sei que vai ter o pôr do sol. E aí aí depois sai para jantar, porque lá a janta é muito tarde também. Era quase 9 horas É, da noite, né? Então dava tempo de eu é. chegar, tomar o meu banho, passear no lugar, no pueblo ou na cidade, e depois ainda jantar e dormir à tarde e acordava um pouquinho mais tarde, porque eu saía mais tarde. Mas tem lugares, por exemplo, Lugo, eu decidi ficar um dia a mais. Lugo é a capital, né? Eu queria ver as muralhas, a Catedral de Lugo é imperdível, não tem como Hum, deixar. Oviedo também é imperdível, né? Então eu fiquei um dia a mais em Oviedo. Como eu tinha 45 dias, era um período curto, eu aproveitei e fiquei um pouco mais nessas cidades que eu queria, fez com entendeu? calma. Fiz com calma e foi um respeito pelo meu corpo, porque eu acho que depois no terceiro caminho você já sabe como o seu corpo funciona. Então, eu achava, olha, eu vou parar um dia, descansar, curtir o local, né? Então, foi isso, eu curti bastante. Teve um lugar que eu saí de Lugo, quer ver, para ir para, deixa eu ver aqui, Lugo para Ferreira. Eu estava escrito lá no guia, ai, tem uma ermita de Santa Eulália de Bóveda. Aí eu falei assim, nossa, ele está dizendo que é imperdível, que daqui a pouco vai sumir, não vai ter. E tinha afrescos, né? Tinha uma rota Olha, antiga. Aí eu falei, ai caramba, é 2,5 km para ir, mas pô, eu tenho 2,5 km a mais para voltar até pegar o caminho de novo, né? Mas eu arrisquei. E fui lá, fui nessa ermita, a moça abriu para mim, me mostrou, fotografei, e aí andei uns 5 km a mais naquele dia. Aí cheguei bem tarde no albergue lá em Ferreira, que é muito legal esse albergue que eu fiquei, e aí teve jantar comunitário, o cara fez a paella, foi super legal, né? Mas o pessoal chega 2 horas da tarde já vai beber, já vai descansar ou fazer outra, né? Eu não, eu fico no caminho o dia inteiro, né? eu gosto de aproveitar também. É. Érica, deixa eu te falar uma coisa. A Roberta Castro falou que comprou a bota que você indicou, hein? Ó a responsabilidade. Então tá. Eu tive problemas com calçados, né? A minha o meu primeiro caminho, eu treinei com uma North Face 6 meses, amaciei a bota. 10 dias antes de eu ir para o caminho, ela deu PT. E aí eu fiquei doida. E o que eu faço? Aí eu comprei a Salomon. E aí eu fui com ela e eu rompi a fáscia plantar no meio do caminho. Rompi o fundo do pé por dentro.
E Ah, aí, meu Deus! isso no caminho francês. E é porque a bota não estava amaciada, tudo. Então precisa treinar antes com a bota e tal. Aí o médico me mandou comprar um tênis especial lá em Lyon, e eu comprei, que chama MBT. É um tênis ortopédico, parece uma barca assim. Então você tem que pisar e ele é uma barca. E você tem que pôr o calcanhar e a ponta do pé. E você tem que andar passo a passo. E aí no Ele te caminho obriga a fazer o movimento, ele né? te obriga. Só que aí eu fui para o caminho do norte com ele. Né? Aliás, ele tinha estragado, eu fui para os Estados Unidos, busquei um novo, né? Treinei com ele antes, tal, fui para o caminho do norte, só que ele me derrubava no caminho do norte, eu caí várias vezes. Eu tenho várias tatus do caminho assim, entendeu? Porque eu fiz uns hematomas por causa do calçado, porque escorregava, era mais escorregadio no caminho. E aí, no caminho primitivo, eu fui com essa bota da Salomon, também tinha amaciado bem, e foi ótimo. Ela tá perfeita agora para mim. Então, tem que treinar com ela mesmo. E aí é perfeita. Deixa eu te passar umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Tá? Quantas horas você caminhava por dia? Aí eu caminhava até chegar o destino, né? É, saía 8 da manhã e chegava às 5 da tarde, né? Uhum, Isso no uhum. primitivo, né? No primitivo. No caminho do E norte, aí, uma vez eu me perdi. Em vez de andar 28, eu andei uns 40 quilômetros no dia. putz, E o povo já estava tudo atrás de mim, você imagina, eu sozinha, né, no trecho mais difícil do Caminho do Norte, eu me perdi na floresta lá. Então, meu Deus do mas céu. eu caminho o dia inteiro, porque a gente não pode calcular aqui, se a gente for treinar no plano, você calcula 5 quilômetros em 1 hora, né? Se você está sem É, mochila, com tênis, você, mais ou menos isso. Você não está correndo, caminhando. 5 quilômetros em 1 hora. Eu calculava dessa maneira. Só que lá tem pedra, você está com a mochila nas costas, tem dia que seu corpo está cansado. Então, não dá para fazer uma média igual, né? De 5 quilômetros por hora. exatamente. Então, Às você vezes vai está chovendo, às às vezes vezes tem está neblina. isso, né? Você tem que parar, tem que descansar, não tem jeito. Eu preciso parar no bar, tirar a mochila, comer. Eu preciso, né? Quando tem É, essa possibilidade, né? Então, que me dá porque energia para eu eu continuar. acho que assim, eu acho que o caminho você tem que desfrutar, né? Ele não é uma maratona, ele não é uma É, competição. Você simplesmente tem que é. aproveitar tudo, né? Então, no primitivo, me orientaram para eu reservar o local. Então, como tinha pouca gente, tinha pouco albergue, eu ia pelo guia, ligava um dia antes, reservava o lugar, tá? Porque no primitivo eu tive que fazer isso, até porque era muito difícil eu sozinha, e para eu poder caminhar sossegada e saber que eu ia chegar e ter um lugar para dormir, né? Porque tem esse problema, a mulher sozinha é mais difícil do que um homem. Então, eu penso assim, né? Pelo menos, então chegar à noite eu sabia que eu ia chegar, ter um lugar para tomar banho, uma cama e um lugar para comer. E aí eu ia Legal. sossegada no caminho, desfrutando mesmo. Aí o Zaborba tá falando que você tá bem condicionada. Ah, sempre eu até para os 3 caminhos eu estava bem condicionada, né? Só tive esse problema no primeiro, né? Por causa da bota, né? Mas nunca tive uma bolha no pé. Gente, isso é uma benção. É uma benção. Mas eu sempre treinei também com a vaselina, eu sempre usei vaselina, é uma que chama, é de uma latinha que chama neve. Tem uma latinha, eu levo umas 5, 6 latinhas dessa, dá, né? E
e uso a meia com Max. Sempre usei a meia É. da Solo, que chama Endurance, com Max. Então, essa Aham. meia eu treinei com ela e no caminho nunca tive problema com bolha. Mas rompi o fundo do pé no primeiro caminho. E aí depois falavam, você vai seguir o segundo caminho, o terceiro? Sim, o pé eu tratei, cuidei e fiquei boa, né? Exatamente. Então aí eu me Exatamente. condicionei melhor ainda, né? E eu trabalho o dia Com inteiro, eu certeza. não tenho tempo para andar todo dia, entende? Mas eu saía do trabalho, fazia meus treinamentos toda noite e no final de semana eu faço caminhadas aqui perto da minha cidade. Eu saio da minha cidade, vou a pé. Tem a Rota da Luz aqui, perto de onde eu moro. E aí eu vou sozinha caminhando, que o pessoal me chama de louca também, mas eu vou. E aí eu Que treino. Aí maravilha. final de semana é isso. Começava com 5 quilômetros, depois 6, 10, 12, 18 e vai ampliando, né? E vai aumentando, Vai né? É aumentando, isso aí. né? Ô, Érica, esse ano você ia fazer o português central, né? Uhum, ia sair de Lisboa. É. É, Tem uma pessoa perguntando isso, por isso que eu quis reforçar. Ela é, ainda não fez, tá? Giroto Selma, ela vai fazer. esse não. Eu fiz o francês desde Saint-Jean, depois eu fiz o do norte desde Irum e fiz o primitivo desde Oviedo. E fui até Isso aí. Finisterre. Você chegou a passar em Mochia? Passei e fiz Mochia também, mas depois de Finisterre fui para Mochia. Aí eu descansei, Ah, fiquei legal. lá, curti Legal. bastante. Show. Lá eu fui para um hotel em Mochia, eu falei, agora eu mereço. Eu mereço ficar no hotel de pernas pro ar, olhando a praia, só que estava chovendo, né? E esse do primitivo, eu fiz, eu olhava o tempo, por exemplo, eu fiz de Melídia até o Pedroso, deu 42 quilômetros quase, porque ia chover no dia depois. E eu queria chegar Aham. em Santiago com, com um dia melhor, não sei o quê. E foi tranquilo, caminhei bem também, porque aí eu já tinha ido 2 vezes, né? Nessa rota já era fácil para mim, né? Já estava Já fácil. tá, nossa, mas mesmo assim, cada vez que você chega em Arzua, Melide, você fala, parece que é a primeira vez. Né? Em É Melide uma tem que, emoção diferente. aí tem que ver, em Melide eu passo lá no Ezequiel, como o pulpo, né? Tomo o meu vinho, curto O bastante. Alvarinho, Uhum. Albarinho, tá Mencia, certo. aprendi a tomar Isso. o Mencia, que é uma outra uva, né? Que eles gostam Aham, muito e que não tem nos outros lugares, nem no Brasil não tem essa uva. Então, é aham. legal. Eu também gosto de comer a comida local. É assim, diferente. Se tiver alguma coisa diferente, eu gosto de experimentar. Né? Apesar que às vezes a E gente tem que comer o que tem, né? é, às Né? vezes não tem opção. Ah, eu É, queria te perguntar disso. Como é hum, que era? Tinha menu peregrino lá no Caminho Primitivo? Qual eram os preços médios? é mais ou menos 10 euros, né? 10, 12 euros, Ah, dependendo, né? E, e é o menu peregrino de sempre mesmo, né? Uma salada, um prato principal, a sobremesa, né? Que é maravilhosa sempre, e o pão, o água, o pão, né? O água, o vinho, é isso. aham, Mas é mais ou menos isso. legal. Por exemplo, nesse em Ferreira, eu já paguei o albergue com o jantar comunitário. Eu paguei uma diferença e quando eu cheguei, tomei meu banho e a janta estava saindo. Tá? Lá no Delícia. primitivo não tem essa opção muito de você chegar e ir a um supermercado para comprar. Não, pelo menos como eu chegava à tarde, não dava. Só tem uma cidade, eu acho que é Cádavo, que não tem nada na cidade. Então,
Aí eu cheguei, até passei no supermercado, comprei algumas coisas para o dia seguinte, mas não tem local para fazer. Então, você ia num hotel que sempre tem menu peregrino, ou no próprio albergue, ou numa pensão, sempre tem um lugar que você tem para jantar. Musa, eu também tô com uma saudade do menu peregrino. E você come que é uma maravilha, né? Porque É bastante, né? é Bem servido. bastante. Ah, mas lá eu não faço dieta, não, né? Lá eu como mesmo Não, porque não, e tem nem que. precisa, né? Sim, e tem que ter energia, né? Não pode ficar doente Exatamente. e tudo, né? E teve nesse no primitivo, eu peguei muita chuva, usei muita capa de chuva também, então muita lama, então é complicado, mas é E me muito fala uma linda. coisa que você, oi, como é? O quê? Me fala uma coisa, qual o tamanho da sua mochila? A minha mochila, eu uso uma Osprey, eu acho que é de 35 litros, mais 10. Todo, todos os caminhos você fez com ela. Não, eu fiz o francês com essa que eu fiz o primitivo. Depois eu fui para os Estados Unidos, comprei outra Osprey, que era mais moderna, um pouquinho mais leve, mas eu não achei tão que eu adaptei tão bem. Aí eu voltei para aquela e De já trinta e usei cinco litros. isso. E já usei da Deuter também, mas a Deuter eu uso para treinar, né? Eu acho que Entendi. ela é mais pesada, né? Tem mais estrutura, você é acolchoado, bastante acolchoado, só que É. pesa quase 1 quilo a mais do que essa Osprey. Nossa, É, nossa. Eu é. acabei de comprar uma mochila da Deuter, aquela Futura, que ela Ah, tem as então, costas de tela. Eu agora já Eu sempre modernizou. fui louca por essa mochila, e É, aí eu até gravei um vídeo, mas eu ainda não tive tempo de editar, porque ela é, não é muito pesada e ela tem um sistema de refrigeração bom, né? Então é. eu estava louca A por ela. Deuter que eu tenho dificuldade aqui no bolso lateral. Por exemplo, se você põe, você não consegue acessar. Por exemplo, se põe uma garrafinha, eu tinha dificuldade aqui com a mochila de pegar as coisas, ou de tirar uma capa de chuva. Então, a da Osprey, ela tem uma passagem de um lado para o outro. Então, se eu enfiar Entendi. por aqui é fácil. Então, eu achei prática, Aham, né? Mas agora eu aham. já fui em lojas, né, de trekking, onde vende o equipamento, e já sei que tem essas Deuters mais modernas, né? Que eu não. Tudo é experiência, né? Eu É, também, eu fiz o caminho com uma mochila super básica que eu já tinha, super grande, desnecessária, ela ficava até vazia às vezes. Mas é por pura falta de experiência, né? A gente vai adquirindo mesmo isso com o tempo. é, E aí, ó, só para a gente fechar esse bloco de falar de mochila, é, também queria saber a sua altura, que estão perguntando, para saber a proporção, né? é. E quantos quilos você carregava na mochila? Então, eu tenho 1,64 m e eu carregava cerca de 8 quilos, né? Mais o camelback, tá? E o Tá, camelback dá 2 litros de água aí, tá? Então, eu treinei, entendi. mas eu treinava sempre com 10 quilos. Então, é mais ou menos que eu. Ah, E graças a Deus não tenho entendi. problema de coluna e eu consigo levar esses 10 quilos, né? Eu gosto de levar uma bolsinha aqui na frente, eu uso, como chama aquela, a pochete para levar documento e Money tal, Bélgica. mas eu ponho uma mochilinha aqui que eu comprei em Saint-Jean, que é da Salomon, e que ela adapta a mochila. E aqui, então, eu ponho a câmera, eu ponho um amendoim, eu ponho as coisas, o moedeiro, coisa que eu preciso rápido, né? E eu Aham. adaptei usar assim, mas cada um se adapta do seu jeito, né? É, Então, é, é, exatamente. a Mas gente vamos vai falar se do adaptando. caminho do norte? Então, vamos lá, é outro caminho maravilhoso. Difícil também, mas é lindo.
né? Eu já vi que você gosta de coisa difícil, Érica. É, eu acho que é meio. É que o francês era o tradicional, o caminho do norte, por ser mais difícil e mais solitário, eu queria fazer. Eu sempre caminhei solitário, mas eu sempre fiz amigos no caminho, né? Tanto no francês, Uhum, como do norte, como do primitivo, você acaba fazendo amigos. Mas eu gosto de caminhar sozinha. E no caminho do uhum. norte, eu achava que era mais, assim, menos gente, que eu ia me encontrar melhor, sei lá, acho que era alguma coisa eu comigo mesma, né? E é, Uhum. e é sobe montanha, desce montanha, você chega na praia. Sobe Ah, montanha, desce montanha, você chega na praia. Mas e tem muita travessia de barco no caminho do norte. E eu já vi gente falar, não, mas como você vai atravessar de barco? Eu falei, mas é o caminho, a gente atravessa de barco. Mas você não vai caminhando? Eu falei, mas aquele pedaço a gente tem que passar de barco. Não tem jeito. vai fazer Então, o quê? nadar não dá com a mochila nas costas. Então, a gente faz, é bem legal as travessias, né? De Irum para São Sebastião. Então, eu cheguei lá, fui no guia, lá na agência, como chama aquele de turismo que tem de informações? E aí eu fui saber sobre o caminho lá. É uma tendinha de informações que tem numa cidade, como chama? Cidade turística tem esses pontos, né, de informação. E eu fui lá para ver o mapa do caminho, alguma coisa que eles pudessem me dar. E aí o rapaz falou assim para mim: você vai subir amanhã a montanha? Eu falei: sim, está previsto para eu subir amanhã. Mas amanhã vai ter tormenta. Tormenta? O que é Ai, meu tormenta? Deus. O que é tormenta? Aí ele me explicou o que era tormenta, porque eu não sabia se era o mesmo do português, né? E aí, meu Deus, eu falei, Santiago, você vai me pôr à prova, porque eu subi essa montanha debaixo de um temporal, não vai ser fácil. Mas eu falei, vamos lá, Santiago quer que eu suba a montanha, vamos subir a montanha, com chuva. Você subiu assim mesmo? Subi, peguei lama, mas assim, se você tem umas fotos minhas que tem corredor de lama, assim. Logo no início da subida eu caí. Eu falei, pronto, fui batizada. Eu encarei de boa. Ah, quer me batizar na lama? Então vamos lá. Eu estava com calça de chuva, com capa de chuva, com poncho, né? Falei, Uhum. fiquei batizada, fiquei enlameada, mas feliz. Falei, vamos embora. E foi. E depois aí a gente chega em Passares, e aí tem que atravessar de barcos, mas é lindo. Aí tem até bicicleta, o pessoal de bicicleta atravessa e tal. Não sei como ele. Tem uma escadaria gigante que não acaba, você sobe do farol até o topo da montanha com uma escadaria louca, e você vai ver no farol ficar pequenininho lá embaixo, é muito lindo. Ai. E mas aí lá em cima abriu o sol. Aí quando eu cheguei em São Ah, Sebastião depois, estava lindo, né? Tava final de tarde, lindo em São Sebastião. Aí São Sebastião é uma cidade pequena, mas maravilhosa. Tem restaurante Michelin lá, tem 3 premiado. restaurantes premiados, né? Então é um lugar gostoso de ficar. Só que eu fui em agosto, né? E toda cidade que eu chegava tinha a festa da padroeira ou da Virgem. Então, eu cheguei em São Sebastião, tinha festa. Então, a cidade lotada. Então, isso também é complicado quando você vai nas férias dos espanhóis. Tem que se É mais programar bem, difícil, porque é né? difícil albergue, porque eles acham que é um turismo barato e muitos andam a pé uma semana, alguns trechos, e, e Para ter para ter credencial. credencial, e eles pagam barato, porque eles passam as férias. Então, Gente.
Porque eu encontrei vários espanhóis que falavam isso. Olha, eu vim, estou de férias uma semana, eu vou caminhar um pedacinho, porque também é barato, porque eu durmo em albergue, eu não gasto muito e aproveita também, né? Ai, é o Então, típico turisgrino. é isso mesmo. E lá em San Sebastián eu fiquei um dia a mais, vale a pena, é uma cidade maravilhosa, curti, caminhei tudo por lá. Tem uma subida que você vê a vista da cidade inteira. Então, é peregrina assim, eu não parava, entendeu? Eu falava, dia de descanso, mas dia de eu passear, não de. O corpo não É descanso descansava. só da mochila, Da né? mochila, é. Mas eu sempre curti passear, né? Não fiquei com dúvida de entrar num restaurante Michelin, porque primeiro que você tem que reservar, é caro para danar. E eu falava assim, mas eu só tenho roupa peregrina, como que eu vou chegar num restaurante chique desse? E aí eu não fui, né? Eu vou ter que voltar um Você não dia lá. foi? Não, não consegui. Você tem que reservar não sei quantos meses antes para entrar num restaurante desse. E eu falava, mas eu só tenho roupa Entendi. peregrina, né? Você sabe E que em León eu fui numa época que era época de cogumelo, né? De é, setas. Aí tinha um restaurante também todo bonito, chiquetoso, com umas é, decorações lindas, assim. E eu com aquela roupa peregrina é, de doer, sem maquiagem, sem um sapatinho sim, bonitinho. Aí eu olhei assim e falei, nossa, gente, quando que eu vou ter outra oportunidade dessa? Tinha um chefe todo cheio de é, nhenhenhê, fazendo os pratos de setas, eu fui daquele jeito mesmo. é, Só tinha eu mal é. vestida e eu fui toda Em, confiante. em Saint-Jean eu fui num restaurante de hotel também, porque era chique lá e eu gostei do prato. Eu falei, e em Saint-Jean eu também fiquei um dia a mais porque chovia. Eu não queria subir os Pirineus com chuva, né? Porque eu Aham, tinha na minha cabeça os meus sonhos, né? Mas não é bem como a aham, gente quer, né? Mas aí eu tinha é, tempo, como eu tinha um tempo a mais, eu fiquei um dia a mais, falei, se não der certo, eu vou subir assim mesmo. Mas aí deu certo, aí eu fui num restaurante. No Caminho do Norte, teve um lugar, que eu acho que era perto de Castro de Ales, eu estava demorando, era final de tarde, eu cheguei, era um restaurante na beira da estrada, que a gente pega muita estrada também, muita carreteira no Caminho do Norte, né? Tem ah, uns trechos difíceis também de carreteira, que esses são complicados. E, e eu tinha caído, então minhas calças estavam rasgadas no joelho, né? Eu só tinha duas calças e as duas estavam rasgadas. E eu cheguei meio sangrando assim lá no restaurante, o cara me olhou, mas aí depois eu pedi uma comida, pedi um vinho, o cara, eu acho que ele falou, ela entende de comida e de vinho, né? Ela sabe harmonizar. E aí depois ele já estava conversando comigo, de boa, mas eu senti um certo preconceito. Foi a única vez no caminho que eu tive um preconceito assim de estar com a roupa rasgada e o cara achar que eu não tinha dinheiro talvez para pagar, sei lá, né? Mas era um restaurante é de beira de verdade. estrada, não era E assim, a oferta de restaurante e de albergues no Caminho do Norte é melhor é que no Primitivo? melhor, bem melhor, A rede é melhor? tudo melhor. Entendi. É bem, é que o Caminho do Norte também tá muito povoado, né? Agora, o É. País Basco, né? Ele é fantástico. É o trecho que eu achei mais difícil, mas ele é lindo demais, né? E Bilbao, eu acho que o Daloca falou aí que merece um dia. Realmente, eu fiquei um dia a mais em Bilbao, fui conhecer o Museu do Guggenheim, né? Porque eu gosto de cultura, então eu gosto de ir nos lugares de história, né? Para a gente ver. Então, tem vários lugares que eu fiquei a mais, para que vale a pena ficar, tanto em cidadezinha, né? Como. Uhum. Agora, Deba Marquina é o lugar mais difícil do País Basco.
E todos os guias, tanto o Bronze como esses guias que eu uso, eles falavam que não podia nenhum peregrino caminhar esse trecho sozinho. Só que eu não tinha nenhum amigo, nenhum peregrino que eu conhecesse na época, e estava vazio o caminho nessa época. E, e eu tive medo de ir. Mas eu falei, vou enfrentar, eu estou sozinha, eu devo ter achado algum peregrino no caminho. Mas não encontrei. E o caminho basco, a marcação do caminho é diferente. São uns postinhos marronzinhos escrito lá em basco e tem um símbolo diferente. É diferente, não é como a gente está acostumado. Depois, na Cantábria e nas Astúrias, já é diferente, e depois muda na Galícia. Então, você tem que estar atenta aos sinais Tem do que ficar caminho. esperto. Tem que ficar bem esperto. E nesse dia do Deba Makina, eu acho que eu já estava tão apavorada que de repente eu acho que eu me desliguei, não estava muito atenta e eu me perdi um pouco. Só que eu andei uns quilômetros e vi que eu não achava o sinal do caminho. Aí, como eu sou muito observadora, eu falei, eu vou voltar, né? Aí eu voltei, cheguei no lugar que eu queria e aí eu segui. Porque lá no País Basco tem um sinal branco com um vermelhinho, que é uma outra rota que eles seguem também, né? Então, eu acabei, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu demorei, eu levei 40 quilômetros em vez de 20, 23, 27, sei lá quanto era aquele trecho, mas aí meu marido já estava desesperado, o Orlando do Sixtus no caminho estava com o GPS, já estava desesperado. Cadê a Érica? Cadê a Érica? Que teve um pedaço que nem o GPS não funcionava, o sinal. E eu não conseguia sinal no celular. Também tem isso, viu? Tem trechos do caminho que o pessoal fala, você não pode levar celular, tem que estar desconectado. Não, às vezes o celular é importante para você se localizar. E depois aí desse trecho, eu descobri que tem um app que chama Camino Norte, que é um app azulzinho, tem do Primitivo, nem sei de onde, depois posso te dar. E ele, você pode, no dia anterior, fazer a marcação offline. Então, então, por exemplo, eu consegui andar e ver se eu tinha saído do caminho. Eu tive que usar em algum... Aí você olhou. Quando eu achava que me perdia, Então, tem que estar muito atento nesses dois caminhos, tanto primitivo... Mas o primitivo até que está bem sinalizado, eu achei. Mas o caminho do norte, no País Basco, eu tive um pouco de dificuldade. E depois, entendi, a Cantábria, Santander, né? É fantástico Santander. O trecho que chega até Santander, de Güemes até Santander, assim, é penhascos e praia, muita praia de nudismo. Você sabia disso? Você passa no meio, você peregrina, eu peregrina passando lá no meio de uma praia de nudismo, de seminudismo. Jesus amado. E o povo me olhando, né? Todo mundo pelado e eu de mochila lá, né? Mas você finge que não vê e tal. Tem uns trechos Jesus. lá. Se olhar minhas fotos e ampliar bem assim, dá para ver as pessoas. E assim, é criancinha. Agora eu fiquei curiosa, eu vou lá, vou terminar a live e vou lá olhar. Mas tem assim, as criancinhas peladas, então é bonitinho. E você olha o penhasco, você está lá em cima do penhasco, a praia está embaixo, e aí é uma praia de nudismo mesmo. E você passa, aí tem as vacas. Então, o caminho do norte, eu sempre me guiava assim. À minha direita tinha que ter o mar Cantábrio. Então, para eu não me perder, eu sempre olhava à direita o mar e à esquerda as montanhas e zona rural, né? Então, você tem que sempre
saber isso. O mar sempre é à sua Tem que estar direita. desse jeito. Tem que estar desse jeito, senão você está errada. Senão você está errado. Senão está errada. Depois Astúrias é verde, maravilhoso também, né? Astúrias é tudo, né? E a Galícia também. Aí a Galícia é zona rural, você já está, né? De repente você tem que parar porque as vacas estão passando, não tem jeito, né? Tem que Exatamente. você dá passagem para as vacas, porque eu não sei lidar com elas direito, né? Então eu fico quietinha lá esperando, né? Ô, Érica, Então, você sabe que eu tenho o meu maior medo no caminho eram os cachorros. é, Eu nunca fui atacada por nenhum deles, mas eu sempre levava altos sustos, assim. Eu fui numa época que tinha muito neblina, é, e às vezes eu estava caminhando naquela neblina, assim, de repente aparecia um cachorro enorme na minha frente. Eu quase infartei várias vezes. cachorro Isso acontece lá? acontece. Assim, cachorro, nos meus treinos, eu já enfrento os cachorros aqui, né? Aqui perto tem muito cachorro. Eu acho que eles me vê com bastão, eles acham que eu vou bater neles, sei lá, se eles pensam que é, né, um pau, sei lá, deve ter É, trauma. Então, mas também é uma defesa minha. Eu não uso pimenta, eu não uso aquele. Tem um aparelhinho que o pessoal usa, dá né? choque? Para dar choque. Eu acho que é mais peso. Eu não levo. Eu sempre uso bastão Não. para tudo. Bastão para mim é útil, né? Eu uso dois bastões sempre, me dá equilíbrio. Para eu ir nesses lugares de lama, né? Eu tiro a borracha porque eu uso ventosa Uhum. normalmente para não ficar fazendo crec o dia inteiro, né? Mas e não acordar o povo, né? Nas ruas, Nas né? cidades, Na é. cidade. Então eu uso a ventosa. Mas chega na hora de lama, eu tiro aí naquele pedaço que é de ferro, eu finco assim até para cruzar um riacho, eu finco para ver se dá para eu ir, se é seguro, Isso. porque se você desequilibra, a mochila te joga, né? Então, no caminho do norte, eu caí com aquele tênis, porque ele me desequilibrava e eu Uhum. caía. Então, mas o bastão me ajudava a segurar, né? Um pouco. Você lembra a Mas marca do seu bastão? do meu bastão, e já usei vários. Já usei da Quechua, depois já usei. E aí eu comprei nos Estados Unidos alguns leves, Uhum. né? E vou. É, É bem leve, é bem. E eu despacho é. ele, sempre despacho. Né? Então eu vou no Eu acho aeroporto, a que, primeira assim, coisa é que eu já está acostumada com ele. O pessoal pensa em comprar lá, né? Mas eu acho que assim, eu treino porque tem anti-choque, tem não sei o quê. Você tem que estar com a altura certa, tá? Você tem que saber usar o bastão. Então, eu exatamente. treino com ele e viajo com o meu mesmo, que eu tô acostumada com a pegada, com tudo, né? Mas também é válido. Quem quer usar cajado, eu acho assim muito incômodo, é muito pesado, pelo menos eu acho para mim. E para um lado só, eu acho que fica difícil. Então, mas é válido, eu acho legal para quem quer ser peregrino das antigas e usar o cajado, é muito legal. Né? Ah, eu concordo totalmente. Eu também despachei, eu sempre acho. Eu acho que tem que treinar mesmo e tentar levar e despachar. Se você tiver algum problema, extraviar, aí sim você Ah, compra um sim. lá, mas eu acho que É. tem Não, que levar mesmo. Você precisa se acostumar com tudo, né? Com a bota, com a mochila, com o bastão. Você tem que chegar lá treinado e não aprender a usar lá, né? para mim é Já tem que ser importante, íntimo, né? exatamente, faz parte, que nem a bota, que nem a mochila. E a mochila, que tinham me perguntado de altura, a mochila, você tem que ir na loja e experimentar, não adianta comprar às vezes na internet, você tem que ir na loja, o rapaz tem que medir, você tem que acertar lá, tem 3 níveis lá dentro que você vai acertando a mochila. Então tem que pôr e tem que sentir bem, não adianta, tem que encaixar, né? Tem que fazer parte do corpo, né? Então, E é legal que essas lojas que são bem especializadas em esporte de aventura, eles já te colocam a mochila com peso.
Que esse é o Exatamente, jeito certo. Você tem que usar ela exatamente. com peso para você sentir se ela realmente está encaixando Sim. bem, se ela está numa altura boa, né? E ajustar a mochila certinho, com o que é mais pesado É. embaixo. Tudo isso é importante, né? Então, é bem legal. Eu viajei de Madrid para São Sebastião, eu fui de avião. E aí, lógico, só com a minha mochila e com o bastão, eles despacharam de novo. O bastão era um aviãozinho que tinha umas hélices assim, bem esquisita. Dava um pouco de medo, mas foi bem legal. Esse aviãozinho foi desafiador. Só que a gente está escrito aeroporto de São Sebastião, só que a gente não vai para São Sebastião. A gente vai para Hondarribia, que é o local que você tem que ir para o caminho do norte. Aí eu saí do aeroporto e fui caminhando até Irum, que dá para caminhar. Eu nem, o cara me ofereceu táxi, eu falei, não, mas eu vou caminhando. Então eu fui Você já caminhando veio para caminhar mesmo, né? já fui treinando. Aí já peguei o bastão, levei embaixo do braço, né? Porque estava todo embalado, né? E aí eu fui. Então, isso é diferente para ir para o caminho do norte. Então, de Madrid, você tem que pegar um avião para o aeroporto de São Sebastião, que não é em São Sebastião, que é Hondarribia. E de Hondarribia você tem que ir até Irum. Mas também pode você atravessa a ponte e você está na França. Então, não é que nem nos Pirineus, que a gente sobe a montanha, desce e chega na Espanha. Lá no Irum tem Endaio. É só atravessar uma ponte, assim, a ponte de Santiago. E você já está. Entendi. Então, eu atravessei para a França e voltei e estava na Espanha. É bem legal, porque Legal. é diferente, né? Tenho que E te dizer uma coisa. já tá. Desculpa te cortar. Mas o Imagina. nosso tempo deve estar assim a poucos minutos. Uhum, E pode ser que encerre a qualquer momento. Se não ok. encerrar, a gente pode continuar conversando. Uhum, Eu já queria aproveitar para te agradecer muito, muito, muito por ter compartilhado a sua experiência com a gente. uhum, Amei. Eu poderia ficar aqui falando por mais uhum. umas 5 horas. Ah, eu também. Isso daqui, falar do caminho, é o que eu gosto. E acho que já tenho bastante experiência, então, e mulher sozinha, eu tenho assunto para falar que não acaba mais, né? Com certeza. Tem É história sempre um. dos anjos do meu caminho, né? Eu tenho Ai, mil histórias, né? dá vontade de ficar falando mesmo, eternamente aqui. Não, mas a gente faz outras depois, a gente se encontra e fala Ah, você está assunto. prometendo ao vivo, hein? Vou cobrar. Nossa, vamos ao vivo, né? Adoro conhecer Quem tá. peregrinos ao vivo. Eu também. Eu também. Quem estiver assistindo essa live pode mandar, clicar aqui no aviãozinho, mandar para os amigos se você gostou. Alguém perguntou, vai ficar gravada. Aí depois, quem chegou tarde, já pegou no começo, pode assistir a gravação que vai ficar lá no IGTV. Belezinha? E aí, gente, mais alguma pergunta para a Érica? Eu não sei se eu ouvi todas. Alguém perguntou também sobre a temperatura. Você já falou que você pegou bastante frio, Sim, tanto bastante chuva nos primitivos. sim, bastante chuva. No, era verão no Caminho do Norte, só que o Caminho do Norte é beirando a praia. Então tem muito vento. Então tem que levar sempre capa de chuva, capa corta-vento, um fleece. Faz parte da mochila. Eu acho que em todas as épocas tem que levar um fleece, um corta-vento, uma capa de chuva, um poncho, né? Eu descobri um poncho mais barato, mais leve, que é da City Summit, que eu fui no Primitivo, que eu gostei muito, porque é mais leve e você não transpira que nem os
Decathlon, né? Que eu, É, da Decathlon, aquele que é aberto é pesado, mas ele ainda sai um pouco o suor, né? Eu caminhei o dia inteiro com chuva, ele fica muito pesado. Então, e aí eu tinha que usar uma capa de chuva embaixo, senão o braço fica frio e molhado. é, Depois, no Caminho do Norte, eu fui com uma Decathlon de manga comprida. E aquilo lá, eu ficava a encharcada por minha. dentro. Não, não, não consigo. Aí eu passei mal. Aí eu comprei essa para o Primitivo, da Sítio Summit, bem levinha. E realmente ela é cara, né? Mas vale o investimento, porque é leve e você andar o dia inteiro na chuva, só a gente que é peregrino que entende isso, e com mochila, você sabe, né, que é aquele dia que você fica mais para baixo, porque é difícil, né? Um dia de chuva, É, o dia inteiro, pesado, com a bota. E a bota tem que ser Gore-Tex, sempre, no meu ver. exato. Né? Eu não sei o caminho Ô, Érica, português, mas vamos lá. me fala uma coisa que estão perguntando aqui, eu também estou É. curiosa. Você repetiria qual desses três novamente? Ai, todos. Eu acho que Eu sabia. eu, o francês é aquilo, foi a primeira vez. Eu tinha medo, eu estava ansiosa para terminar, né? Mas eu tive dor o caminho inteiro, o caminho francês, que eu lesionei no sexto dia. Então, eu caminhei com dor o tempo todo. Então, foi um caminho de dor, né? Mas eu aprendi a lidar com isso. Mas eu cheguei em Santiago com um sorriso que as pessoas me davam parabéns, porque sabiam que eu tinha conseguido chegar. Eu fiquei 3 dias com dor no maxilar, de tanto que eu ria de felicidade de ter chegado no meu caminho francês. Então, eu faria de novo, tudo de novo, desde os Pirineus, principalmente os Pirineus, faria de novo. O caminho do norte, eu também faria de novo, até talvez, né? Aí indo para o primitivo, né? Porque antes eu queria fazer tudo pela costa para ter a vontade de voltar de novo. E aí, por isso que eu Uhum. decidi fazer dessa maneira. E o primitivo, aquilo que eu falei, já fui na Ruta de los Hospitales, mas eu não fui em Poia de Alande. Então, eu tenho que fazer uma outra variante ali. Né? E tem o São E Salvador sempre, ainda ali, tem, é, né? é, Então, o e é caminho. legal dizer também que assim, o Caminho do Norte ele tem essa variante, né? Ou Isso, você vai sempre pela costa, ou isso. então quando chegar em qual que é o nome da cidade? Esqueci. Riron, de Riron ali para Vilés, você segue Vai para o para primitivo, isso, vai né? para o primitivo. Eu acho que é por Isso. aí, né? Mas É, então, aí, na verdade, se a pessoa quiser fazer os dois caminhos e ela não tem muito tempo, não sei o quê, não sabe como, quando vai poder fazer, é dá para fazer o norte pela variante do isso. caminho primitivo, né? Mas Aí assim, você já como o do norte é muito pesado, fazer o norte o primitivo, você tem que estar com um preparo especial, senão não faz, entendi. né? Por isso que Boa eu fiquei dica. com medo de fazer, porque eu falei, eu não sei se eu tenho condições físicas, já cansada, de fazer subir a montanha no primitivo. Então eu resolvi ir por lá, apesar que de Mondoñedo tem uma subida que, pelo amor de Deus, também, até Abadim. Tem. Aí é subida lá das montanhas lá né? Como chama lá? As montanhas da. Esqueci, me deu branco agora. Pirineus? Não, não é os Pirineus. Ai, agora deu branco. Daqui a pouco eu lembro de Potipó. Eu vou Daqui a te pouco falar. lembra. Alguém perguntou já faz um tempão o que, que a gente indica para fazer como primeiro caminho. O que você acha? É, A pessoa nunca fez nenhum caminho. assim, depende
do seu preparo físico, né? Do que quantos dias você tem, né? Eu não fiz o português, mas todo mundo recomenda primeiro o português ou o francês de Sarria para frente, alguma coisa assim mais leve, né? Então, depende do seu preparo, de quantos dias você tem. Mas, assim, o primitivo, para quem não tem preparo, eu não indico nem o Caminho do Norte, de primeira. Assim, saindo, Aham, né, da onde eu saí, né? Do País Basco, é, Cantábria, Astúrias, Galícia. Você pode sair já da Galícia, mas é verdade. não, você vai perder todas as praias, todo o Caminho do Norte, né? Então, Eu acho que a vantagem do caminho português e do francês é que eles têm uma estrutura melhor também. isso. E, Então, para quem é marinheiro de primeira viagem, ele é talvez mais acolhedor, tem menos possibilidades de sim. você se perder, Então, ele tem agora, mais pessoas. Então, eu acho que talvez tudo isso seja importante para quem está fazendo sim. o caminho, além do preparo das condições do terreno, né? E depois de 3 anos que eu cheguei, né, que eu entro no caminho francês, então, por exemplo, já aumentou muito o número de albergues, de bares durante do percurso ali, tem muito mais do que tinha quando eu fui em 2017 a primeira vez, né? Então, 2018, 2019, eu falo que é tudo novidade, porque tem umas coisas novas já no caminho, É, né? Agora eu não sei com a pandemia, não sei, né, que fechou muita coisa, né, que é uma pena, mas vai voltar, né? O ano jacobeu, o ano que vai. vem, vamos torcer que vai para frente. Mas eu acho que o português, né, é um bom, saindo do porto, eu acho que deve ser um trajeto bem legal para iniciante, né? Eu Eu não também fiz acho. ainda, mas eu acho que é legal. E qual estação? Bom, você foi na primavera, no verão e no outono, né? É, praticamente. Praticamente, A primavera é praticamente, né? Porque linda. você... Por exemplo, o Sebreiro estava magnífico. Né? Eu estava com o pé machucado e todo mundo falava, sobe a cavalo, vai de ônibus. Eu falei, imagina, eu vou perder a subida do Sebreiro, que era o meu sonho, chegar no Sebreiro. E eu fui passo a passo, caminhando como eles me falavam, pouco a pouco, e eu fui embora. Eu subi aquilo lá numa felicidade. E estava tudo florido, tudo amarelo, estava a coisa mais Ai, linda do mundo. O Sebreiro estava fantástico quando eu fui, né? Então, o ai, que caminho, delícia. o caminho francês, na primavera, eu não peguei muita chuva, não. Né? Lógico, mais de 30 dias você pega a chuva, algum dia vai chover, né? Mas não É. foi muita chuva. Agora, o do norte, por ser beira de praia, né? E montanha, você sobe montanha, né? E o primitivo peguei muita chuva, né? Mas assim, nada que atrapalhasse. Se olhar minhas fotos, tá tudo bonito, tudo. De boa, Sim, e eu fui de boa, né? Que legal. legal. E Desculpa, que te cortei. não, imagina, eu que queria que você falasse aí, que estou na expectativa aqui. Não, eu estava vendo se eu pulei mais alguma pergunta. Ah, então, teve um Temperatura lugar que você eu já fui falou. numa ermita que tinha um casamento. Essa ermita é um show lá no local, e tinha um casamento, e eu cheguei bem na hora do casamento, então eu presenciei um casamento lindo na Espanha, lá nesse lugar, no Caminho do Que Norte. Foi legal. muito legal. A ermita é lá em E sabe Cadavedo, que é La Regalina. Se você olhar La o lugar, Regalina. La Regalina, ermita de La Regalina, em Cadavedo, é a coisa mais linda do mundo. E é aquilo, você chega no lugar, a maioria não vai visitar esses lugares. E eu não, eu gosto de descobrir. E aí tinha um casamento, a noiva com um vestido maravilhoso, e você lá de peregrina só aplaudindo, né? Muito lindo. Que delícia.
Ô, Eric, enquanto ninguém corta a gente, conta um pouco das histórias aí dos seus anjos. Eu fiquei tão curiosa. Então, eu me machuquei e na descida do Alto do Perdão, naquelas pedras, que eu comecei a sentir Nossa, dor, né? ali é terrível. E aí depois eu comecei a sentir dor, e aí eu ia para Puente de la Reina e eu já estava meio sentindo dor, demorei, né? E depois eu sei que eu ia ter que chegar em Esteia. E eu estava muito lenta no caminho, mas não é o passo a passo que eu falo, tava mini passo, né? Eu dava um passo e tinha muita dor, e chorava, e aí não tinha um peregrino. Final de tarde já não tinha nenhum peregrino mais, né? Eles somem, né? Você fala, cadê os peregrinos? Sumiram todos. Pra onde foi todo mundo? E aquele solaço, então, imagina, o europeu não anda naquele sol nem pagando, né? E Não. aí eu cheguei numa pracinha, num pueblo, e eu consegui sinal. Eu liguei para o meu marido e falei assim, rompi a face plantar. E ele assim, não, você me disse que está com uma fascite, mas não é nada. Eu falei, não, você não está entendendo mesmo. Rasgou, eu senti rasgar a fáscia. E aí, ele, desesperado aqui, eu tirei a bota, vi que estava com baita hematoma no meu pé, falei, rasgou mesmo. E aí ele falou, mas e agora? O que você vai fazer? Eu falei, eu tenho que caminhar. E aqueles pueblos que a hora da siesta não tem viva alma na rua, não tem carro na rua, não tem nada. E ali não passava nem ônibus, nem táxi, nem carro, nada. E eu falei, são 5 quilômetros até Esteia. E aí eu fui andando, chorando, caminhando, chorando, caminhando, chorando. E aí, de repente, eu passei uma ponte e aí não tinha nada, não tinha uma trilha, não tinha nada. Saiu um velhinho, senhor Gregório, de 80 e tantos anos, eu acho que 82 anos. Ele saiu, me viu chorando, me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que tinha machucado o pé, que tinha rompido a face. E ele falou, não, eu moro ali em Esteia, é pertinho. Eu sabia que faltavam 5 quilômetros. 5 quilômetros para quem está lesionado é muito caminho, né? Bota caminho, né? Porque tudo eles falam 2 quilômetros. Ah, já está chegando daqui 2 E quilômetros. aí é 10. Né? E aí ele foi me levando. E de repente eu cheguei em Esteia. Cheguei lá, não tinha um albergue, estava tudo lotado, porque no caminho francês eu não reservava. Né? No primitivo que eu tive que reservar, porque era primitivo mesmo. Mas o francês eu não reservava. E eu cheguei no albergue, não tinha, no outro não tinha. Aí ele me levou num hostel. E aí o hostel estava lotado. E eu chorando para a moça, eu falava assim para ela, eu só preciso de tomar um banho, de um gelo e deixar eu chorar. Só isso, eu não quero mais nada. Eu só preciso tomar um banho, pôr gelo e chorar. Só isso. Aí ela falou, mas não tem vaga. Você vai no hotel da cidade, que fica nessa rua. Fui no hotel da cidade, o hotel estava lotado, porque eu falei, eu pago hotel, pago qualquer coisa. Precisava de um lugar para dormir, já eram 7 horas da noite. E aí eu voltei para o hostel, chorando, e falei para ela, não consigo. Ela, mas vai ter uma pensão daqui 3 quilômetros, você pode ir lá. Eu falei, você não está entendendo, eu não consigo andar mais 300 metros, não dá. Aí ela ligou para a mulher da pensão, a mulher tinha um quarto lá, no último quarto, que era para mais gente lá. Aí eu paguei e depois ela me arranjou gelo, um balde com gelo, aí eu chorei. Mas aí ela não tinha gelo, eu fui no mercadinho na frente, comprei tipo um negocinho redondinho, assim, tipo um Danone, sei lá, que era redondinho, e aí eu pus, ele estava congelado, e eu pus no pé, entendeu? Aí depois a velhinha me arranjou gelo, um balde com gelo, e eu fiz gelo. Aí no dia seguinte eu fui andando, não tem jeito.
Aí depois fui para Los Arcos, fui para Logronho, fui passando em hospital em hospital. E assim foi. E aí para mim, o seu Gregório foi um anjo do caminho para mim, porque ele saiu do meio do mato, de nada, e me Do acompanhou. nada e apareceu e te incentivou, né? E me levou, porque eu acho que se ele não tivesse ali, eu não sei se eu teria conseguido chegar. Mas foi bem legal, né? Sempre aparecem alguns anjos para ajudar a gente, né? Sim. Sempre aparece. E nesse Impressionante. dia que eu me lesionei, assim, é difícil falar isso, o pessoal não vai entender, mas uma borboletinha branca caminhou do meu lado por muito tempo. Ah, que fofo. É uma Você coisinha. sabe que eu tive um pouco de dor no joelho, um pouco não, bastante de dor no joelho. Uhum. E aí um dia eu estava lá no albergue de Santo Domingo, eu estava num canto também, falando com meu marido pelo WhatsApp, meio chorando, falando, eu não estou aguentando, acho que eu vou ter que parar, não sei o Uhum. quê. Aí o hospitaleiro de lá chegou para mim e falou, mas o que foi? Daí eu falei, é que eu tô com muita dor, eu não tô mais conseguindo, eu já Uhum. tinha ido no médico e tal. Aí ele falou assim para mim, eu posso postar as mãos? Aí eu fiquei com uma cara assim de, como assim? Uhum. Aí ele, não, é que eu faço reiki. Aí Uhum. ele começou a fazer reiki no joelho, ele ficou conversando comigo, depois a gente foi Uhum. comer alguma coisa, não sei o quê. No dia seguinte eu estava praticamente sem dor. Zerada, né? Você E fica foi zerada. assim, zerada. No dia seguinte já É, estava muito melhor. E é. foi melhorando, melhorando. E ele falou assim para mim: hoje você vai dormir muito bem. E eu dormi feito uma pedra. Ai, que Eu fiquei delícia. assim, maravilhada É, com o que aconteceu comigo. Porque ele apareceu é isso do aí nada. Assim, eu mesmo. estava num canto afastado do albergue de todo mundo, É. chorando minhas mágoas. Aí ele apareceu e se ofereceu para me ajudar e ajudou demais. Eu acho que eu devo o meu caminho para ele. Esse seu Gregório eu também nunca vou esquecer. Eu lembro dele assim, do jeitinho dele, ele usava uma bengalinha. Nossa, foi o máximo. E depois eu queria ir na Bodega Zirache, né? Eu falei, o Pé vai ter que ir, porque era o meu sonho ir na Bodega Zirache. Como eu não ia tomar vinho lá? Pô, tinha uma fonte especial de vinho para o peregrino, como não tomar, né? Então, Aham. então eu não sei se eu acho que eu nem senti dor. Se senti, também esqueci depois do vinho, porque, né? Ó, a Eda Loca tá falando, Érica, parabéns pela maravilhosa apresentação de suas experiências. O João Putin, Obrigada. mulher, teu nome é coragem. A O, Val Garcia falando que sempre tem anjos no caminho. é, o A da Gisela Loca é o também. Esmeraldo. O Esmeraldo, ele fez vários caminhos, que nem eu. Mas aí eu fui para um congresso em Brasília e liguei para ele e falei, Esmeralda, eu estou em Brasília, ele mora em Brasília. Ele foi me buscar no congresso, eu conheci a mulher dele, a filha dele, e a gente ficou amigos, peregrinos virtuais que se Olha que tornaram reais. legal! E tem muitos peregrinos virtuais que me davam ajuda, o Hugo, ele já tinha feito vários caminhos, ele sempre me postava lá. A Angelina, que virou minha madrinha do Caminho do Norte, porque eu fui na CACS e eu ganhei uma vieira dela, e eles falaram assim, você pode contactar ela, se quiser, para ser sua madrinha. Eu contatei e ela me ajudou assim, olha, nessa etapa eu fui em tal lugar, se você quiser ir e tal. E foram muitos amigos assim que eu fiz virtuais e que se tornaram reais. Olha, eu não queria generalizar, mas já generalizando, não tem peregrino que não é gente boa. Eu também acho. Eu acho que Sempre assim. também eu agradeço sempre ter recebido todo esse apoio dos peregrinos, tudo, né? E o Orlando do Sixto sempre me ajudou em todos os meus caminhos, né? O Diego Dávila, que foi que me incentivou nos treinos, que falava, né? Olha, você passa a Você fez vaselina o aqui. curso do Diego? Fiz.
você vai passar a vaselina que seu pé vai ficar belezinha. Ele falava com aquele sotaque lá, belezinha, show de bola, mas eu acho que era Aham, belezinha. Então, aham. então, mas é legal. Tem algumas pessoas que quase todo mundo cita. O Diego, o É, Orlando, do Sisto, é. e, e o Acácio, do Acácio Orieta O também, que Acácio é eu não outro passei. querido, Eu não que passei. todo mundo sempre fala deles. É isso mesmo. Eu passei em Molina Seca lá né, com o José Luiz e com a Mara, a Natália em Puente de la Reina, em salas com a Pati. Eu sempre priorizo passar pelos brasileiros quando dá. Né? Eu acho que a Aham, gente tem aham. que apoiar, Prestigiar. incentivar, prestigiar. Né? Eles estão lá para ajudar a gente e com todo o amor do mundo. Então, ela vale a pena ir. Molina Seca é um lugar que eu gostaria de ir para passear e fazer as trilhas lá perto também, né? Que tem muita coisa boa, é Tem muita verdade. coisa legal, né? Tem umas rotas de vinho lá que dá para caminhar, bem, bem bom. Ó, a Fátima Nunes está falando que vocês se conheceram no aeroporto de São Paulo. E depois nos encontramos algumas vezes no caminho, e aí acabamos jantando em Molina Seca juntas, né? O grupo, conheci, aí faço parte do grupo que elas fazem parte, né? E é assim. A gente vai se É, conhecendo, cada vez vai o, ampliando o número de amigos peregrinos, né? isso mesmo. É, o Richard está perguntando da vaselina. A É, vaselina usa sempre antes de colocar meia. Esse é é, o truque, né? isso, sempre de manhã, né? E eles falam que não é bom lavar com água quente de manhã o pé, então você toma banho à noite, de manhã não. Aí você põe a vaselina e usa essa meia que eu uso. E o tênis sempre um número a mais, né? Não dá para comprar o tênis que a gente usa no dia a dia, um Skechers aqui, né? Que é levinho, que a gente usa para o dia a dia. Não dá. Então tem que. É pesado. Eu falo, a bota, eu acho que é 450 gramas, né? Eu acho quase É cada por pé, aí, é né? por aí. Então é 1 quilo, né? Que você leva no pé, quase, né? Então, a Isso quando não vaselina, pega barro, isso é, quando não pega barro e o sim, barro gruda, e aí você carrega sim, mais uns mas 2 quilos. mas, por exemplo, tem gente que não se adapta à vaselina, usa outras coisas, né? O meu pé, eu sempre treinei com a vaselina e deu certo. Então, eu segui o que dava certo no meu pé, né? E eu uso essa vaselina que vem na latinha. Que... Mas, por exemplo, teve um caminho que acabou e eu fui na farmácia e comprei lá. Eu comprei a que Uhum. tinha, né? E deu certo também, né? É, Então, é, cada um tem que ir se adaptando, mas tem que fazer no treinamento, né? Não adianta ó, tem gente que usa Vic Vaporub, tem gente isso. que usa Gelol, tem uma pomadinha da Minâncora, da Granado, Da aliás, que granada, ele é isso, anti-bolha, que também é muito é, bom. e tem gente que Enfim, não usa tem assim nada e usa duas vários meias, né? truques. Isso. Tem gente que enche de Isso tudo tem que micropó. treinar no. É. Eu também, eu fazia isso também. Isso Eu tudo não, tem que não, treinar micropore eu antes, não uso, né? eu sempre usei a vaselina e a meia. E tentei usar duas meias. Quando eu comprei esse tênis especial, eu tinha levado uma meia fina, que era especial também. E quando eu comprei essa bota, esse meio tênis aí em León, eu tive que usar meia fina, porque a grossa ficava apertada, né? E eu tive que adaptar também, porque o médico falou: ou você volta para o Brasil ou você usa esse tênis. Eu falei: vou usar o tênis. Aí ele falou: você vai em tal loja lá em León? Eu andei em León inteiro para achar a tal da loja, porque para eles peregrino é tudo fácil, né? O seguro saúde me falava assim: vai para o hospital 10 horas da noite, mas como que eu saio daqui? Não, é 2 quilômetros o hospital, o pessoal hospitaleiro falava. Mas 2 quilômetros, você vai andando e volta. Eu falei, mas... Então,
Às vezes eu ia 8 horas da noite no hospital, 10 horas estava voltando, entendeu? Pois Então, é, tá louco. é, então peregrino é. E outra coisa, em Laredo eu usei o hospital público, porque eu caí, machuquei a mão e eu não sabia se eu tinha fraturado. Eu usei o hospital, eu tinha convênio, eu usei o hospital público, mas veio a conta da Cantábria para mim depois. Ah, é? Veio uma conta. E eu Eu usei o hospital público em Santo Domingos com a credencial peregrino, eu apresentei a credencial e não me cobraram nada. mas chegou no Brasil, para mim chegou. Só que aí, para mandar o dinheiro para Cantábria, eu paguei mais as taxas do Banco do Brasil do que o que era o valor, entendeu? Então, foi uma Entendi. fortuna para eu mandar o tal do dinheiro lá para Cantábria. Mas aí depois eu cobrei do Ó, seguro, né? Aí deu certo. e aí eles reembolsaram. Reembolsaram depois, pouco, mas reembolsaram, melhor que nada. Né? Eles É, reembolsaram o melhor que dinheiro nada. que a Cantábria me cobrou, não a transferência do Banco do Brasil. Né? Entendi. É. Ó, o Gaspar Marques quer saber se no mês de setembro é muito quente. A, a, Eu fui no final de outubro. não, não é Não muito tenho. quente, eu achei muito gostoso. Os caminhos que eu fiz em setembro, que foi tanto o caminho do norte, que era verão lá, e depois o primitivo, não foi quente, né? Tinha dia que eu sempre uso manga comprida por causa do protetor solar, que eu uso aquela camiseta já com proteção, né? Eu não gosto de ficar levando protetor. Eu sou muito Uhum, branquinha, então eu uso, e para mim não faz diferença manga curta ou manga longa. Então eu uso a manga longa já com proteção solar, né? Então, ô, Érica, tem o seguinte comentário aqui do Cisto no Caminho. A é, Érica veio até os Estados Unidos para ver a gente tocar no coral da missa em português em Weston. Amiga que move o mundo para encontrar amigos. é Ah, que lindo. verdade. Eu fui conhecer Orlando lá nos Estados Unidos. Depois, o ano passado, eu tive lá no albergue dele, né? Conheci o Ramiro, o irmão dele, a Lu, conheci toda a família do Ramiro e é sensacional, né? A gente ter esse acolhimento, né? De amigos, né? Com certeza, É com muito legal, certeza. é muito Amigos para legal. a vida. É, parece E aí, que são irmãos, assim, né? Também, não sei. Tem uns que a gente se afina que é bem legal. olha só, tem uma pessoa, a Cetetava, que quer saber a marca do tênis. É Eu acho que é MBT, esse tênis. é um tênis M, MBT. Tem loja nos Estados Unidos, porque por isso eu também fui para os Estados Unidos buscar esse tênis, né? Porque eu uhum. precisava e não achava aqui no Brasil de jeito nenhum. Então eu comprei na Espanha, em León, mas tem nos Estados Unidos, MBT. Pode olhar, eles têm tênis para tudo, para o dia a dia, para caminhada, para corrida. Se colocar no YouTube lá, é bem legal, é interessante. É uma tecnologia suíça, é interessante. Né? Para quem é médico, entende de fisiologia, dessas coisas, de estrutura, é bem legal. Né? Parece que funciona, e eu achei que funcionou mesmo. Só que ele não tinha o antiderrapante igual da bota que a gente usa para trekking pesado, né? Então, por isso que eu caí, né? Porque Entendi. era o desnível do É a dor terreno, ou o né? tombo? É, era o terreno, né? Não tinha jeito, né? Ó, o ADR Jor 23 É, falou que no caminho francês ele andou uma etapa na sua frente. E não conheceu você pessoalmente, mas tem acompanhado no Facebook os relatos e as belas fotos que você publica. muito obrigada. Quem sabe um dia, né? Eu falo que peregrino a gente sempre tem esperança de conhecer. Ó, o Elo Underline Play está perguntando quais remédios é essencial levar para o caminho. Ó, vai querer uma receita médica, hein, Elo? É,
Assim, lá tem bastante coisa, né? Tem, dependendo do caminho, tem as farmácias que tem tudo. Você consegue. Eu, quando fui para o hospital, eles me deram um saquinho com todos os remédios, né? Mas, assim, tem que levar um analgésico, anti-inflamatório, né? Por exemplo, eu levei um antibiótico, que é um sachê para infecção de urina, porque você não sabe, mulher principalmente, a gente segura muito tempo, então, ou fica muito tempo úmido, né, com a calça, então pode ter uma infecção de urina, tal. Então, eu levei, é um sachêzinho, tal. Então é isso, anti-inflamatório, um antialérgico, um antihistamínico, porque se você é picada, é perigoso, então você tem que pelo menos tomar um comprimido emergencial para poder ir para o hospital, né? Eu sei que tem uma história de um rapaz que ele estava passando no caminho, as vacas lá, e algum bicho picou ele e teve um edema de glote e faleceu, né? Mas é assim, Uau! é um acontecimento raro, não é uma coisa, isso é AD, entendeu? É, Então, é. mas tem que levar o Compide, né? Comprar lá para quem tem bolha, né? Então, Uhum, uhum. de remédio é isso. Então, um corticoide também, mas o resto tem tudo lá, né? Tem que levar. Eu levei agulha com fio, eu furei bolha de muito peregrino amigo aí, que agora são meus amigos, né? Também, né? Porque lá ninguém sabia que eu era médica também, né? A gente lá é peregrino, você não tem, né? Você não é médico, você não é advogado, sei lá. Mas depois que a gente ficou Você é só um sabendo, peregrino, eu né? sou lá, sou peregrina, mas eu ajudei alguns peregrinos, né? A furar bolha, essas coisas, a cuidar das bolhas, né? Então tem que levar, né? Um microporo, alguma coisa assim. Tem que ter uma. Eu levo uma caixinha assim de remédios, né? Acho que é da Deuter, é bem fininha, e eu ponho tudo lá. As agulhas, os remedinhos. Tem que. Eu E acho. me fala um pouco de segurança, assim, como mulher, você sentiu alguma insegurança em alguns desses caminhos? Não, quando eu fui a primeira vez, tinha morrido uma japonesa lá, americana, né? E o povo me pôs muito medo. Eu acho que ela morreu em 2016, em Astorga, eu acho, né? Mas Eu acho aí, que foi em 2015, foi no ano que eu fui. é, eu não sei, eu sei que foi em 2015, 2016 que eu fui me preparar para É, ir em 2017. E aí o povo em cima de mim, mas morreu uma peregrina, matam gente, não sei o quê. Te põe medo. Mas aí eu falei, eu acho que não vai acontecer, porque é um caso, né, relatado. Mas eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, nenhum, nenhum. Pelo contrário, sempre me ajudaram, tanto os nativos como os peregrinos. Nunca tive nenhum problema de segurança que eu tenho, em nenhum dos caminhos, né? O, o primitivo, eu tive aqueles perrengues, né, de ter medo de não conseguir passar na lama e não chegar a tempo. Ou no caminho do norte, teve um lugar lá que eu não chegava na cidade. Eu falei, caramba, me faltam dois. Eu acho que foi esse Deba Marquina aí que eu não chegava e eu falava, já vai anoitecer, vou ter que dormir aqui no meio do mato. Estava preocupada. Então, isso eu tive, mas aí eu tive que me esperar na minha cabeça, focar e caminhar para ir embora, né? Mas assim, de mexer, nunca tive problema nenhum, nem de roubo, né? De celular, essas coisas. Também a gente tenta se cuidar, principalmente porque nós brasileiros a gente já tem um receio mesmo, então a gente se cuida mais, né? Então, exatamente. mas O eles. comportamento de um brasileiro no caminho é bem diferente de um europeu com É, relação à segurança. A gente cuida muito mais dos nossos é, poucos
bens materiais do que eles. Mas, como em todo lugar do mundo, você tem que estar sempre atenta, tem que estar cuidando. Não vai deixar moleza que não dá, né? Deixar todos os seus euros em cima da mesa. Ah, em Sobrado dos Monches, me levaram o chapéu de peregrina. Eu deixei pendurado na cadeira, fui no banheiro, num bar. E quando voltei, não estava mais. Entendi. Mas ainda bem que foi só um chapéu. Foi. E sorte que eu tinha levado 2. Não sei por que eu tinha levado 2, mas eu acho que já, sei lá, foi intuição, sei lá, porque nunca levo 2, mas eu levei. E foi a única vez, mas também não sei se alguém achou que alguém tinha esquecido, viu que não tinha ninguém, entendeu? Porque eu acho que em vez de eu colocar pendurado, eu acho que eu tirei e pus na cadeira, aí não estava mais. Mas tá bom, também foi só. Mas não foi grande coisa, né? Não, nada excepcional. Sempre andei com muita tranquilidade lá, não tenho medo, vou muito tranquila. Né? E aqui no Brasil eu também ando sozinha, ando tranquila. O pessoal também põe medo, mas e assim, eu treino sozinha. Sempre vai aparecer alguém que vai falar, é perigoso, é só não dar ouvidos. É verdade. Tomar cuidado sempre é bom, mas é bom também não dar ouvidos, né? Patrícia quer saber em qual desses caminhos você se sentiu mais segura e qual você se sentiu menos seguro. Teve isso ou não? É tudo igual o primeiro caminho a gente sempre está mais inseguro, não pela segurança do caminho, mas do medo do que tem para frente. Você é o desconhecido, né? Você não sabe o que tem na frente, como que vai ser o caminho a primeira vez. Então, o primeiro caminho, eu acho que eu fiquei mais insegura em relação ao caminho, não insegurança de andar sozinha, né? Agora, o primitivo e não tive problema. Então, para mim, foi tudo seguro, né? E como mulher, sozinha, né? A única coisa mais difícil é isso, né? Você precisa ir no banheiro, você tem que se virar sozinha, né? A mochila, tudo sozinha. Putz, é verdade. Putz, né? É verdade. E o banheiro... Essa parte é tensa. E o banheiro é um cubículo, né? Então, você entrar junto com a mochila já é complicado, né? E aí, às vezes, com medo de deixar, né? Às vezes eu perguntava para o dono do bar, eu posso deixar a mochila aqui do seu lado? Ele falava assim, pode deixar em cima da cadeira que eu estou olhando, aqui não tem perigo. Aí você deixa. Mas no lugar que você tem receio, você leva a mochila dentro também, né? E aí é difícil, você tem que se adaptar. Olha, eu vou contar um negócio só para você, Érica, que ninguém mais no Brasil nos ouça. Fazer xixi no banheiro é difícil com mochila, na moita, então... Então, na moita eu desenvolvi minha técnica. Desenvolvi minha técnica. Isso sim. Eu tive que desenvolver, tem que fortalecer muito o quadríceps, né? E eu não costumo tirar a mochila, não. Eu deixo ela não dá. Eu só solto e tem que fortalecer quadríceps. Né? Tem que fazer agachamento e quadríceps para poder segurar firme. Até porque a moita geralmente era muito frequentada por outras peregrinas. Então, se você vai pôr a mochila ali no chão, não é recomendável. Não. Esses caminhos mais primitivos, o caminho do norte, você anda muito tempo sozinha, não tem quase peregrino. A hora que você decide ir na moita, de repente vem vindo um peregrino lá. Você fala, não acredito, de onde que o cara surgiu? Né? Eu falo, agora que eu precisava. Então, mas você vai aprendendo. Fala, não sei. Nossa, é isso mesmo. Sei lá de onde que surgem esses peregrinos nessa hora. Nossa, lá, quando eu saí da ruta dos hospitais, que eu fui com aquela italiana, aí tinha um cachorro galego gigante andando ali. E aí era perto de Berducedo lá.
E eu queria ir no banheiro, porque eu caminhei desde cedo, El Campielo até Berducena. Não tinha onde ir no meio do caminho, não tinha. E aí eu falei para ela, eu vou ter que ir aqui. O cachorro, um baita cachorrão lá. Eu falei, e eu andava e ele ia atrás. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Mas deu certo. Graças a Deus deu certo. A gente vai Nossa, aprendendo. você falou tudo. Você falou tudo. É você ir para uma moita, aparece uma multidão. Quando você está sozinha querendo falar com alguém, não aparece uma alma. É isso aí. É bem isso mesmo, a lei de Murphy, né? É a lei de Esmeralda, é Murphy. isso aí mesmo. É. Isso pode ser uma estratégia para os momentos de solidão. Mas a gente vai aprender. Agora, o caminho, eu gosto de caminhar sozinha mesmo. Mas no caminho do norte, teve um casal de alemães que me adotou. Então, eles saíam de manhã, eles iam para o bar, que eu ia tomar café da manhã, eles ficavam me esperando. Então, eles caminharam comigo alguns dias, e assim, mas cada um no seu silêncio, porque eles já eram um casal bem, já tinham feito 5 caminhos, então eles andavam em silêncio, os dois, e só paravam para conversar quando precisava, e eu adaptei junto com eles. Então, eu caminhava sozinha também, e a gente sempre comia junto, dividia a comida, e à noite a gente saía, eu ia no restaurante, eles estavam lá me esperando. Era engraçado, porque eles realmente me adotaram, gostaram de mim e me adotaram. Todo ano eles me mandam eles moram perto de Bremen, na Alemanha, eles me mandam cartão de Natal, ele faz sketchers, então ele manda foto do caminho, faz sketchers e manda o cartão de Natal com fotos do caminho. É muito legal. Que coisa linda, que coisa linda. Ô, Érica, eu vou te fazer... Desculpa, Imagina. Pode falar. Não, pode falar. Eu vou te fazer a última pergunta que fizeram aqui, eu achei muito boa. E aí a gente encerra a live, porque já está na hora, né? Você já deve estar cansada de ficar vendo a minha cara. Falar do caminho como eu falei, né? Eu passo horas, dias. Meu marido às vezes fala, vamos cortar um pouco? Chega, tá bom, né? Mudar, né? Mudar um pouco o disco. Aqui em casa é assim também. Mas olha só, qual foi o caminho que você mais gostou dos 3? Eu acho que eu não posso dizer que eu gostei mais de um que do outro. Cada momento da sua vida e da fase que você faz o caminho é demais. Então, para mim, o caminho francês foi tudo, porque foi meu primeiro, né? O caminho do norte já foi planejado diferente. Então, eu gostei de todos. Eu não saberia dizer um caminho mais do que o outro. Eu acho que cada fase é um caminho. E eu acho que se eu voltar de novo para o francês, vai ser outro caminho, se para o primitivo é outro caminho, porque você está diferente. Hoje você já não é mais o de ontem, então, né? Então, no agora você vai vivendo aí. E cada... E os caminhos, para mim, todos são fantásticos, eu tenho certeza, né? E se você for com abertura para curtir o caminho e desfrutar realmente da caminhada e não correr, né? Eu acho que é sensacional, vale a pena. Eu gosto sempre de falar que às vezes que nem eu acho que o Paulo Coelho plantou uma sementinha em mim do caminho, todo mundo que eu posso plantar uma sementinha, eu planto, porque eu acho que todo mundo deveria ir algum dia para o caminho, né? Não sei se o de Santiago é um caminho, né? Principalmente Santiago, porque é o que né? Que eu quero. Eu também quero ir para o caminho de Assis, também quero ir para a Itália, né? Tem outros caminhos que é fazer em Jerusalém. Caminhos é o que não falta no mundo, aqui no Brasil, né? Mas então cada um que acha o seu caminho, né? E vale a pena. E caminhar,
na natureza, para, se tiver que fechar, para mim, eu indico para os meus pacientes. Eu acho que é terapêutico, melhora a ansiedade, melhora a depressão. Então, às vezes o pessoal fala, mas eu vou passar com você, você vai mandar eu caminhar, em vez de comer, de beber, você vai mandar eu caminhar. É terapêutico. Eu acho que melhora muito. Melhor do que é o melhor antidepressivo, o melhor ansiolítico é o caminhar na natureza. A minha dica como médica e como peregrina. Fica essa dica. O caminho é terapêutico. Ai, é verdade. Eu estava esperando o médico me dizer isso. Então, ó, tá dito, né? O pessoal fica bravo. A doutora não vai me dar remédio? Não. Olha, vai fazer yoga, vai caminhar, vai fazer isso, né? Primeiro as alternativas, depois, lógico, o remédio está aí para ajudar quando precisa, é imprescindível. Mas se a gente pode ter umas alternativas, por que não? Né? Outra coisa, o yoga para mim também é terapêutico, então eu sempre oriento. Né? Treinar o yoga entrou na minha vida há uns 3 meses e eu tô achando o máximo. Eu nunca tinha feito. Eu achei muito bom. Para mim, eu faço mindfulness também, meditação, mindfulness para mim foi imprescindível para minha determinação, para eu centrar e conseguir fazer sozinho os caminhos, sem medo, controlar a ansiedade. Então, eu tive que desenvolver mecanismos para eu lidar com os medos, com tudo durante o caminho. Né? Uhum. Aí, gente, além de falar do Caminho do Norte primitivo, francês, Anjos do Caminho, dicas de mochila, preço, comida, ainda veio uma receita médica no final. E essa é boa, hein? Essa essa é das melhores. Garanto que essa funciona. E é boa. Vale a pena. Érica, tem um monte de gente te mandando coraçõezinhos, agradecendo, falando que foi demais, te parabenizando e tudo mais. Obrigada. Minha primeira live, nunca fiz. Agora você vai ter que ficar cliente, não tem jeito. Então tá bom, mas estou feliz. Se foi legal para todo mundo, estou à disposição para o que precisarem. Eu sou ocupada, mas eu sempre arranjo um tempo para responder, para ver coisas do caminho, para publicar. Eu consigo, nas 24 horas, treinar, fazer tudo, entendeu? Eu dou um jeitinho para responder peregrino. Muito bom. E estou à disposição, tá bom? Foi uma honra te conhecer, mesmo que online, saber da sua história, saber dos seus caminhos. Você é uma criatura muito gostosinha, muito adorei mesmo te conhecer. Eu gostaria de ficar conversando horas. A gente vai mas se encontrar tá na hora. Você estão falando aqui, ó, você deu uma grande lição de vida, muita gente agradecendo. Olha, foi demais. Eu também te agradeço muito. Adorei te conhecer, adorei a nossa live. Obrigada. E a gente se encontra no caminho, nos caminhos da vida. Vamos, com certeza. Então, obrigada. Muito obrigada, Érica. Obrigada pela oportunidade também. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada por ficar com a gente até essa hora. Foi um prazer. Compartilhe essa live linda para inspirar cada vez mais pessoas. Um beijão. Beijo. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Beijo. Tchau.